Olá, 701, tudo bem com vocês? Vamos estar dando início a mais uma aula, tá? De língua portuguesa. Sou a professora Aline. Nosso assunto de hoje é conjunções. Não poderia prosseguir a aula antes de abordar algo muito importante com vocês. Essa nossa aula de conjunções é de fundamental importância para seu êxito na produção textual. Por quê? Porque por meio das conjunções, quando vocês vão conhecendo as conjunções e os conectivos, vocês conseguem melhor estabelecer a coesão e a coerência nos textos de vocês, tá? Na redação de vocês. Então, é muito importante a aula de hoje vocês saberem identificar uma conjunção, saber usá-la dentro de um texto, ok? Como eu coloquei aí, a conjunção serve para ligar orações, né? O que é oração, professora? Oração é verbo. Se eu tenho uma oração, eu tenho um verbo, eu tenho um período simples. Se eu tenho de duas ou mais orações, eu tenho período composto, porque eu tenho mais de dois verbos. Exemplo: fui à feira com a minha mãe e meu irmão. Observe aí que eu tenho o conectivo e, porque ele está fazendo a ligação da primeira oração com a segunda. Porém, aí eu tenho um período simples, porque eu tenho apenas um verbo. Não é isso aí, o verbo ir? No exemplo de baixo, na frase de baixo, eu coloquei: fui à feira ontem e comprei várias frutas. Observe que eu posso aí separar esse período. Fui à feira ontem. Tem sentido completo? Tem sentido completo. Comprei várias frutas. Também tem sentido completo, não tem? Então, eu posso aí formar períodos sem o conectivo, sem a conjunção e. Porém, para um texto ficar mais rico, mais coerente, como eu acabei de falar, nós usamos a conjunção. Por quê? Nós juntamos o período. Olha como é que ficou melhor. Fui à feira ontem e comprei várias frutas. Então, a importância maior da conjunção é fazer a ligação de um termo e outro, ok? Na primeira frase, a palavra e liga termos da mesma oração. Na segunda, liga duas orações. Há conjunções que unem orações que não dependem uma da outra, ou seja, tem existência independente. Foi o que eu acabei de falar. Eu posso tirar tanto a parte comprei várias frutas, né? E ter sentido completo, tirar o ezinho, né? E falar fui à feira ontem, também tem sentido completo. Ou eu posso colocar o conectivo, a conjunção, para dar melhor leitura, né? Uma maior expressividade ao seu texto, tá? Então, eu chamo de orações independentes, porque elas podem estar com a conjunção ou não, ok? A mulher trabalhou e foi embora. As duas orações que estão unidas no período acima poderiam ser escritas da seguinte forma: a mulher trabalhou e ela foi embora. Observe aí que eu tenho dois períodos. A mulher trabalhou, ponto. Esse ponto final indica que terminou um período e se começa o outro período quando eu falo ela foi embora. Então, quando eu uso o conectivo, né, a conjunção, eu formo desses dois períodos apenas um período, que ficaria mulher trabalhou e foi embora, né? Deixando algo mais coeso, como eu acabei de falar. As conjunções coordenativas, que ligam orações independentes, expressam ideias de adição, oposição, alternativa, conclusão e explicação. São denominadas conjunções coordenativas. Então, as conjunções, elas vão trazer ideia, tá? Elas trabalham muito com a semântica. Professora, o que é semântica? É o sentido, tá? É você interpretar a frase. Elas podem ser aditivas, opositivas, alternativas, conclusivas, explicativas, ok? Elas se dividem em 5, tá bom, gente? Nós vamos ver uma passo a passo.
Aditivas expressam adição, expressam soma, acréscimo. Quais são as conjunções que se referem a aditivas? É, nem, não só, mas também, não só, como também. Trouxe um exemplo para vocês aí. Ricardo é um bom pai e os filhos o amam. Observe o quê? Que nessa oração está me dando duas qualidades de Ricardo, dizendo o quê? Que ele é um bom pai e os filhos o amam. Olha só, tá vendo? Eu tenho duas qualidades numa mesma oração, numa mesma frase, ok? Adversativas expressam oposição, contrário, né? Algo contrário, contraste, ressalva. Quais são as conjunções adversativas, professora? Mas, porém, contudo, todavia, no entretanto e no entanto, tá, gente? No entretanto e no entanto, ok? Não confundam aí. Exemplo: estudou muito para o concurso, mas não passou. Poxa, pensa com a professora Aline. Se eu estudo muito, se eu me dedico, a intenção é que eu tenha êxito, né? Que eu seja aprovado. Observe aí que houve uma quebra de expectativa. Então, quando há essa quebra de expectativa, eu estou falando da oração coordenada adversativa, ok? Outro exemplo. Ele é católico, porém não acredita no inferno. Como pode? A igreja, né? O católico acredita que existe inferno, não é isso? Como é que pode? São ideias o quê? Contrárias, né? Oposições, né? Opiniões contrárias. Alternativas. Dão ideia de alternância. Opção. Exemplos. Ou, ora, quer, já. Ou vou a Paris, ou vou a Londres. Observe que dá uma escolha, você tem uma escolha a fazer, né? Ou falarei agora, ou não falarei nunca, tá? As alternativas te dão uma opção de escolha, tá, gente? Por isso que ela tem essa ideia de opção, tá? Porque ela te dá alternativas para que você faça uma coisa ou faça outra. Conclusivas. Estabelecem relação de conclusão, né? De finalidade. Quais são, professora, as conjunções conclusivas? Logo, por isso, pois. Esse pois, depois do verbo, né? Ele é conclusiva, tá, gente? Cuidado. E antes do verbo, ela passa a ser explicativa. Veremos mais à frente. Portanto, por conseguinte, exemplo, já fiquei bastante aqui. Já fiquei bastante aqui. Está, pois, na hora de eu ir embora. Pois está na hora de eu ir embora. Observe que tá dando o quê? Uma finalidade. Pô, já fiquei muito aqui, agora eu quero ir embora. Estão conseguindo pegar a semântica, a ideia de que cada frase que se constrói? Fez um excelente trabalho, logo está contratado. Ponto final, acabou. Você trabalhou bem, está contratado, tá? Olha a ideia de conclusão. Explicativa. Estabelece relação de explicação, né? Você dá uma satisfação, apresenta um motivo ou uma razão. Quais são, professora, essas conjunções explicativas? Que, porque, pois, antes do verbo, porquanto. Comer em excesso não é bom, pois prejudica a saúde. Tá me explicando, se eu comer muito eu vou passar mal, né? Que o motivo de eu passar mal pode ser o excesso da minha comida, né? Ela explica, traz uma ideia de explicação. Fiquem aqui, porque o professor já vem. Ó, fiquem todos aqui que o professor tá vindo, tá explicando o motivo da gente aguardar na sala de aula, porque o professor saiu e logo voltará. Locução conjuntiva. O conjunto de duas ou mais palavras com o valor de conjunção recebe o nome de locução conjuntiva. Observe exemplos na frase abaixo.
Logo que pôde, tirou férias para descansar. À medida que o tempo passava, mais nervoso ele ficava. A fim de que tudo voltasse ao normal, procurou ser mais tolerante. Não me importo com a demora deles, desde que venham. Visto que você não se decide, decidirei por você. Aí eu trouxe aí uma observação. Geralmente, né, quase sempre, as locuções conjuntivas, elas são terminadas com o que, tá, gente? Para poder facilitar. Elas podem vir na frente da frase, podem vir no meio da frase ou no final da frase, dependendo da contextualização da palavra, ok? É uma matéria que é muito, muito, muito complexa. Por quê, professora? Porque é necessário que vocês gravem as conjunções, não todas, mas pelo menos aquelas que vocês acham, por exemplo, explicativa, por quê? Entendeu? Aditiva, professora, tem o e e o nem, por quê? Na hora de construir um texto, na hora de identificá-las, vocês conseguirão fazer com mais facilidade, tá ok? Então, estude, essa matéria é muito importante. Eu estou deixando agora na plataforma o exercício, que eu falo um pouquinho sobre elas. Depois eu vou trazer mais outro exercício para fixação de vocês, ok? Lembrando que a aula de hoje é uma aula que complementa a nossa apostila. Então, vocês precisam copiar essa aula, esse slide que eu estou colocando agora para vocês, e copiar no caderno também os nossos exercícios, ok? Um forte abraço, 701.